Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que bom que estamos aqui hoje. Que bom que conseguimos chegar em meio a todas as tribulações, as dificuldades. Vou ler uma passagem do livro de Lorival Lopes, Sementes de Felicidade. Encontre o prazer de viver. A vida tem um sentido, uma direção, um gosto. Cabe a você descobrir esse caminho. Exige busca e luta. É tarefa exclusivamente sua. A cada descobrimento, a cada vitória, surge nova sensação de engrandecimento íntimo, de alegria, de paz. O aproveitamento das horas e a atenção contínua são o seu instrumento de serviço. Não perca tempo. Aprimore-se. A luta com amor traz vitória mais rápida e completa. Que nós possamos agora fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao plano espiritual. Primeiramente, em agradecimento por estarmos aqui reunidos com essa espiritualidade amiga, protetora, que nos trouxe cuidadosamente aqui para esse encontro. Agradecer a providência divina por estar ao nosso lado e pedir força para que nós possamos encontrar essa alegria de viver, para que nós possamos encontrar as forças necessárias para que a gente consiga ter êxito nas nossas missões diárias e que, acima de tudo, que a gente possa colocar a nossa vontade, a serviço do nosso desenvolvimento, porque, como disse aqui nas palavras, depende exclusivamente de nós. Então, que a gente possa exercitar a nossa vontade a serviço do nosso progresso e assim semear o bem ao nosso redor, ajudando a elevar as outras pessoas que convivem conosco. Que os espíritos de luz possam intuir a Janaína, nosso grande obrigado a ela por estar aqui hoje, e que nós possamos ter uma noite de paz. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu falo sempre que é uma alegria estar aqui, rever já alguns rostinhos conhecidos, velhos conhecidos, aqueles que eu vejo online, aqueles, né, que a gente tem um prazer de poder reencontrar e dar aquele abraço gostoso. E também trago para vocês todos... Ih, olha só lá atrás! E trago para vocês todos também um grande abraço, né, da nossa Casa Fraterna, do Seja Barra, que também todas as casas devem se unir. Na verdade, todas nós não estamos aqui um para competir um com o outro, mas sim para essa união, essa confraternização. Porque a luz é de todos, né? E o conhecimento também, o destino sobre a da felicidade também é de todos. Bom, o tema que nos cabe hoje é um tema, digamos assim, agradável, né? Simpatias e antipatias terrenas. Porque, por mais que a gente tenha as simpatias, pode reparar que, geralmente, quem mais ocupa o nosso tempo são as antipatias. A gente gasta muito mais o nosso tempo pensando naquele ser, ou vigiando aquele ser que o nosso santo não bate, de jeito nenhum. E a gente perde tanto tempo com besteira, muitas das vezes, né? E esquecemos, às vezes, aquela pessoa tão querida, tão legal, tão bacana que está do nosso lado. Na verdade, todos nós devemos ser lembrados, porque todos nós somos o quê? Irmãos. E já dizia, né, Francisco Xavier, todos nós somos anjos. E assim fala também a doutrina para nós. Mas vamos lá, gente. Tem muitas coisas para a gente comentar, falar aqui, vai ser bem legal. Mas, antes de tudo, vamos tentar pensar um pouquinho. Cada vez que a gente encarna, na verdade, é exatamente como se fosse o pegar um trem. Porque existe alguém na estação dando o quê? Um tchau, um até breve para a gente. Despede da gente, a gente pega esse trem e vai para um destino meio que desconhecido a princípio. E quando a gente chega na outra estação, o que acontece? A gente é recebido, né? E muito bem recebido. Quando a gente encarna, né, tem aquela alegria, nascimento, né, aquela festividade toda, expectativa. E a gente começa uma longa jornada.
E uma jornada que começa a escrever também a nossa história nesta existência. E ao longo dessa existência, nós vamos encontrar muitas pessoas. Pessoas virão, pessoas irão, algumas pessoas ficarão, e todas elas, né, vão trazer para nós algum tipo de aprendizado, com certeza. Talvez pessoas com quais a gente não bata tanto, pessoas que, nossa, uma afinidade perfeita, mas todas elas vão nos ajudar a construir a nossa história e a galgar justamente o nosso grande objetivo na encarnação, que é a evolução. Aí pergunta, no caso, para cada um: será que ao longo dessa nossa trajetória encontramos mais afetos, simpatias, ou mais desafetos, as antipatias? E aí, não podemos nunca, jamais esquecer o objetivo da nossa encarnação. Encarnar não é para simplesmente viver aqui a alegria, aproveitar a vida, curtir a vida e vamos embora. Não, 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 não. Aprender. Evolução significa aprendizado. Aprendizado do quê? Autoconhecimento. Quem somos nós? Conhecer a nossa identidade e desenvolver todas as potências divinas que estão em nós. Que eu volto, sempre repito. Se somos filhos de Deus, carregamos o DNA dele. Se carregamos o DNA dele, nós temos as potências divinas aqui. Tanto que a doutrina fala, onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. E digo mais, todos nós não temos uma consciência. Nós somos consciência. Por isso, ao longo dessa evolução, o que a gente tem muito que concentrar é isso aqui, ó. Não temos que brigar ou lutar para sermos iluminados, mas para sermos luz. Porque se eu peço o tempo todo, Senhor, me dê luz, eu gero sombra em mim. O que é isso? Se a luz está fora, sempre vai gerar uma sombra aqui atrás, que faz parte de mim e que eu não vou olhar, que eu não reconheço, que eu não estudo. Mas se eu sou luz, eu não gero sombra. Ou seja, eu me integro e aí conheço todas as minhas potências. Mas esse é um papo para uma outra, né, um outro pôr do sol. Bom, antes de tudo, buscar o quê? A etimologia das palavras, né? Isso é importante, conhecer o significado das palavras. Tanto antipatia quanto simpatia vem de uma mesma palavra grega que vem a ser patos. Patos não tem nada a ver, questão no caso de pato, nada disso, né? Pathos, que vem a ser sentimento, emoção, né? Até mesmo o quê? Sofrimento, né, em si. Daí, a gente pode pegar um prefixo que vem a ser sim, que significa comum, junto, e a gente gera o quê? Simpatia. Portanto, simpatia significa compartilhar os sentimentos, compartilhar aquela emoção, ou compartilhar até mesmo o quê? O próprio sofrimento. Existe uma afinidade em si, né? Agora, se eu pego o prefixo anti, ou contra, oposto, contrário, eu vou gerar o quê? Antipatia. Então, antipatia, literalmente, significa ter um sentimento oposto ao outro. Ter uma emoção diferente o quê? Do outro. Então, a gente tem que começar a perceber que é o seguinte, antipatia e simpatia não tem nada a ver de ser bom ou ser mal. Ah, nossa, o cara é tão antipático. Não, se ele é antipático, o que significa? Que ele não compartilha o mesmo sentimento que o meu. E se eu digo que ele é antipático e considero como errado, como mal, o que eu estou dizendo? Que eu sou o quê? O certo. Opa, farroupilha, será? Será que todos nós temos assim, né, a certeza logo de cara? Estamos aprendendo, não vamos errar? Então, primeiro ponto importante, a gente entender o significado real dessas palavras, porque o estudo vai ser centrado nisso. E essas mesmas palavras também têm o quê? Afinidade com apatia, com, né, telepatia, que é a distância, você conseguiu ter o quê? Essa identificação à distância. Também o quê? O patético. Todos vêm da mesma palavra, patos, né? Assim como também a questão da empatia. Ou seja, na empatia, eu não tenho o mesmo sentimento, eu compreendo o sentimento do outro. Eu posso não viver o mesmo sentimento, mas eu compreendo.
Na simpatia, eu vivo o mesmo sentimento. Estamos em sintonia, certo? Bom, legal. E aí, assim, finalmente começamos nosso estudo, porque esse tema está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Retorno à vida corporal, item 7, simpatias e antipatias terrestres. Então, vou conduzir como se fosse realmente um estudo em cima das perguntas, certo? E vamos comentar um pouquinho sobre isso. Só que, antes, momento para reflexão. Atenção. Não precisa externar, não, tá, gente? Fica só na cachola por enquanto. Né? Porque os espíritos aqui presentes eles vão ouvir. O coleguinha do lado não precisa ouvir, tá? Não se preocupe, mas né, todo mundo aqui vai ouvir. Primeira pergunta. Pense em alguém com o qual você se sinta muito à vontade. Quase que uma conexão que estabeleceu em pouquíssimo tempo. Aquele ser que você, nossa, é uma afinidade, sei lá, é uma conexão, eu gosto gratuitamente, a gente se afina em tudo. Certo? Pensaram? Agora, o contrário. Pense em alguém com o qual você não se sinta à vontade, quase que uma aversão, mas que se encontra constantemente na sua vida. Aquela pessoa da vontade de quê? Dar uma passagem só de ida lá para aquele, né? Bem longe, né? De preferência para um lugar assim, digamos, que corre o risco de nem voltar, né? Então, assim, essa pessoa, certo? Agora a pergunta importante. Pensem nas qualidades em comum, tanto entre vocês e a pessoa com afinidade, como também com a pessoa com a qual nós não temos afinidade. Vocês podem ter certeza, nós temos as mesmas qualidades. Todas. Primeiro porque, se nós somos o todo, não somos parte, não somos divididos, então tudo que o outro tem, eu também tenho. A questão toda é, será que eu sei sobre mim ao ponto de conseguir lidar com aquilo que o outro tem e, de repente, ele também não consegue lidar? Então, um exemplo. Se, de repente, muito me combate no outro em relação, sei lá, à inveja, você pode ter certeza, a inveja também está em mim. A questão toda é, será que eu sei lidar com a inveja? Será que ele sabe lidar com a inveja? Como que cada um lida com esses sentimentos? Porque nós não somos fragmentados, nós somos o todo. Tá? Então, com isso em mente, vamos lá. Certo? Então, questão 386, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. E aí? Podem, então, dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? E aí, gente? Bom, os espíritos respondem o seguinte, olha, encontrar, sim. Reconhecer, não. Não dá. Primeiro porque quando a gente encarna com véu de esquecimento. Começa por aí. A gente pode o quê? Ter esta, né, afinidade. Legal, a gente se encontra. Agora, eu saber, você já sei, você foi a minha mãe naquela outra encarnação lá em seguida. Já sei, entendi. Viu? Reconhecer. Não. Não, isso não. Na normalidade, de jeito nenhum. Então, responde os espíritos. Ok, reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro e, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Essa é a atração que busca um outro, não sou eu que estou buscando o outro conscientemente, cadê, onde está aquela pessoa? Mas existe, vou já dando um spoiler, um pouco mais à frente, cada um de nós temos uma energia magnética, entre tantas energias, a energia magnética que é emanada aqui para fora, para todo esse universo. Nós somos antenas, transmissoras e receptoras. Estamos 24 horas constantemente emitindo sinal para o universo e captando o quê? Sinais do universo. E é exatamente esse universo que nós ainda não compreendemos na totalidade que faz o quê? A atração. Porque eu lanço uma necessidade aqui
para o mundo. E o mundo capta essa necessidade, percebe a necessidade do outro que é semelhante e nos coloca o quê? Juntos. O universo conspira para criar situações, circunstâncias para que essas pessoas o quê? Se encontrem. A gente sabe disso, por exemplo, no planejamento reencarnatório. Olha, vamos lá, vamos, né? Tem até no caso, comentei muito com uma turminha de quinta-feira, né, de uma novela que eu achei fantástica, né, que é Um Sonho Dentro de um Sonho. A primeira cena é exatamente parecida com o nosso planejamento reencarnatório. Uma grande mesa ali, aí estão, né, as personagens, ou seja, os atores, junto com os seus agentes, ou seja, os seus mentores, e tem lá o roteirista, tem lá o diretor, tem lá o produtor, e vão dizer, bom, vamos lá, você vai ser o quê? Vai ser tal personagem, você vai ser tal personagem que vai se casar com fulano. E fica o quê? O agente dando as instruções, dando os cutuques. Exatamente assim. Às vezes a gente nasce numa cidade, sei lá no extremo norte. E nossa cara metade, entre aspas, nasce lá no extremo sul. E a vida faz com que essas duas pessoas o quê? Se encontrem. Então, como? É isso aqui. É a lei da atração. Bom, e aí como é que funciona, então, essa dinâmica? Tá? Segundo Joana de Ângeles, em Amor Imbatível Amor, ela diz o seguinte: a afeição dá sentido à existência humana, facultando-lhe a luta otimista, o esforço continuado, o interesse permanente, a conquista de novos valores para progredir e enobrecer-se. E a gente vai se lembrar, por exemplo, de um romance, né, fantástico, que vem a ser psicografado, né, Renúncia, em que lá o Pollux, né? O Pollux, lá, a cara metade da Alcione, coitada. Né? Assim, ela cheia de luz assim, resplandecente, o bichinho, coitado, apagado. Né? Aquela luzinha bem fraquinha e tudo, bem lá no lamaçal. E ele vai falar assim, eu preciso reencarnar para poder chegar e resgatar. Dou maior força. Mas eu preciso de você, Alcione. Como assim? Sem você não dá, eu não vou conseguir. Você vai ser meu estímulo. Né? E aí vai Alcione, ok, eu topo. Mulher, às vezes, é boba, né? Aí vai assim, não, eu topo, eu vou reencarnar por causa de você, eu vou ajudar muito você, com certeza. E ela vai para o mentor, vou reencarnar. E ele, tá maluca? Vou reencarnar porque quero ajudar o Pollux. Não, você tem que ser internada, parou, tá doida. Você acha o quê? Que reencarnar assim é fácil? Você aqui tá cheia de luz, mas lá embaixo, meu amor, são tantas questões, são tantas vicissitudes que você pode o quê? Enfiar o pé na jaca. Não, mas eu vou reencarnar por ele. E ela vai dando notícia para ele. E ele fica como? Feliz, ele se enche de esperança, porque haverá uma pessoa com quem ele tem muita afinidade, uma pessoa na qual ele confia, que também reencarnará junto com ele, e ele se sente como? Confiante. É exatamente isso. Quando a gente sabe que tem uma pessoa muito querida por nós, que é muito cara para nós, e que vai reencarnar na mesma época que nós, e vamos nos encontrar, e uma vai ajudar a outra, é isso que Joana fala. Esse otimismo, é essa força que nós temos. Ela tem início em um sentido de carinho que se expande, enlaça os seres sencientes, aumentando até o encontro com a criatura humana que igualmente necessita de afeto e pode retribuí-lo em intercâmbio que dignifica e dá significado à existência. Bom, e aí, falei para vocês, como é que a gente se encontra? É exatamente isso, pelo pensamento. Pensamento é matéria, pensamento é energia. E o tempo todo nós pensamos, o tempo todo nós, como espíritos, emanamos essas vibrações, emanamos nossos desejos, nossas vontades. É como se tivéssemos assim, um grande HD com informações que são espalhadas e faladas constantemente, até dar esse match. E aí vem a pergunta, né, o item A da pergunta. Não lhe seria mais agradável, então, a gente se reconhecer? Poxa, seria melhor a gente se reconhecer, né? Bom, antes da resposta aqui, não sei se você se lembra dessa novela, né, um tempão já, que fez Espelhos da Vida, aí tinha essas duas personagens, o Alain e aí ela esqueci o nome da personagem da Vitória Estrada. Né? Então, os dois estão lá no mó chamego, são namorados, nossa, quase vão se casar e tudo direitinho, né? Mó love, mó love. Só que aí, depois já descobriu a história dos dois. Esse cara aqui aprontou muito com ela. E foi o cão chupando manga com ela. Separou do grande amor dela, aprontou, fez de tudo. E ela está ali com ele no bem bom. Imagina
se eles se reconhecessem, né? E assim, bom, olha só, no teu planejamento, vocês dois vão ter que se encontrar, porque vocês vão ter que ter o quê? O perdão com o outro. Vocês têm que aprender a amar um ao outro, né? Aí imagina, primeiro encontro. Eu de jeito nenhum, tá doido? Você fez isso comigo, tá louco? Acabou. A gente entra numa relação com um pré-julgamento. Assim, a gente não tem a chance exatamente de dar um reboot, de dar um partido zero. Deixa eu conhecer o outro como realmente o outro é, sem o meu pré-julgamento anterior. Porque, às vezes, a minha opinião sobre aquela pessoa, às vezes não, desculpa, sempre. A minha primeira opinião sobre aquela pessoa, ela é construída em cima de tantas variantes, de tantas variáveis, de tantos mal-entendidos, de tantas parcialidades, que a gente não consegue dimensionar a totalidade do outro ainda. Então, os espíritos respondem. Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, calma, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Imagina, por exemplo, se você encarna, né, ali e o seu pai era o seu antigo marido. Olha o tilt que vai dar. Não. Só que nesta encarnação, a missão dele veio como? Como te orientar, como te educar, justamente para, talvez, quem sabe, cortar já esses laços afetivos no sentido sexual, erótico, para que possa nascer um outro tipo de afeição entre eles. Imagina se nós nos lembrássemos disso tudo e nos reconhecêssemos. Não, nem sempre é bom. Não é bem assim, não. Certo? Bom, e na 384 é perguntado, a simpatia tem sempre por princípio, então, um anterior conhecimento? Quer dizer, se eu me simpatizo com uma pessoa, é porque, na verdade, a gente já se conheceu? Temos um problema. Porque, se nós pegássemos isso como uma verdade, a gente só iria conviver com as mesmas pessoas. E se nosso intuito é ampliar cada vez mais o nosso coração para amarmos o máximo de pessoas possíveis, então eu tenho uma contradição. Então a resposta é não, de jeito nenhum. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como o quê? Como homens. É afinidade. Então, um exemplo, né? Se você gosta, sei lá, eu gosto de Roberto Carlos. Então, as pessoas que gostam de Roberto Carlos vão ao show dele para poder assistir ao show. As pessoas estão ali, têm algo em comum. É uma afinidade entre elas. Roberto Carlos. E olha que legal, pessoas que nunca se conheceram vão estar na fila esperando e vão começar a conversar uma com a outra, relembrar os sucessos lá do Roberto Carlos, cantar junto, falar das fofocas. Todo mundo o quê? Você entendeu? Que é afinidade. Então, a gente não precisa ter se conhecido em outra existência para ter essa afinidade. Mas temos que ter o quê? Lembra? Simpatia. As emoções, os sentimentos, bem o quê? Semelhantes. Os grupos afins. Temos que ter alguma coisa em comum. Com certeza. E a gente vai se unir na nossa tribo, nossa trupe. Na 388. E os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso? Nossa, que coincidência e tal. Não serão efeito de uma certa relação de simpatia? É que eu chamo a atenção de duas questões nessa pergunta. A questão do acaso e o fato dessa união casual seja questão de simpatia. Aí os espíritos vão o quê? Respondem. Olha só, não é bem assim não. Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. Atenção, ele não falou entre os seres simpatizantes. Ele falou entre os seres pensantes. Quem são os seres pensantes? Todos nós, espíritos. Então, entre nós, existem ligações que nós desconhecemos. Nós não conseguimos ainda dimensionar isso. Então, não está falando de ligações apenas entre simpatizantes. É entre todos nós. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Ou seja, nada é por acaso. Tudo tem uma explicação. Deus não faz bingo. Deus não faz sorteio. Não faz jogo do tigrinho.
Tudo dele o que é certo, é planejado, com um propósito de um para quê e sempre com uma explicação. Então, quando existe este encontro, isto está, sim, programado, não necessariamente de uma premonição, nada disso, mas está programado porque existe realmente um chamado em comum entre esses seres, entre esses grupos. Se todos nós aqui estamos reunidos, nós estamos reunidos também por esta força magnética. Porque cada um de nós aqui, ao vir aqui a esta casa, busca algo. Nós temos uma necessidade. Nós, como espíritos, clamamos por algo. E aqui, encontramos aqui a forma de poder saciar essa vontade. E assim nos tornamos espíritos simpáticos, sem talvez nem nos conhecermos direito. É essa atração aqui. Bom, tá, e antes de tudo, agora que vai ser bacana. De novo, reflexão, queria que vocês pensassem duas questões. Primeiro, o que será que me faz me apaixonar pelo outro? O que me faz ter essa atração pelo outro, essa admiração pelo outro? E o que me faz repelir o outro? Ah, Janaína, sei lá, quando me apaixonei pelo meu marido, sabe, assim, me apaixonei porque eu senti ele tão assim, tão simpático, tão corajoso, tão bonito, tão assim, verdadeiro. Isso me encantou. Ah, tá, isso te encantou. Me encantou. Então, por quê? Você acha que você também não tem essa simpatia, também não tem essa coragem, não tem também essa beleza, não tem também essa verdade em você? Porque se a gente se encanta pelo algo do outro, é porque a gente acha que não tem. E ao ter o outro, a gente começa a compartilhar essa mesma qualidade. E eu me apaixono por algo do outro, que na verdade eu desconheço em mim. E quando eu começo a conviver com o outro, essa convivência só serve para uma questão. Para que eu aprenda que aquilo que me fez me apaixonar pelo outro também está em mim. Autodescobrimento. Repulsão. Ai, eu não suporto aquela pessoa. Por quê? Ai, é muito fofoqueira. Ah, olha só, veja bem. Ontem, por exemplo, ela foi contando a vida dos vizinhos de todo mundo. Não apenas ontem, ela também fez na semana passada. E teve a ousadia de chamar aquela outra vizinha para fazer uma fofoca muito mais forte. Ah, tá, eu vou ter aversão a ela porque ela é fofoqueira. Aham, e você está fazendo o que agora? Não é fofocando da vida dela? Aquilo que mais nos causa aversão no outro é o que nós temos em nós e queremos esconder. Porque a gente acha feio, porque a sociedade vai condenar, porque pode ser castigada por isso. Podem ter certeza, aquilo que eu mais condeno, desculpa, deixa eu mudar as palavras, quando eu condeno alguém por alguma atitude, essa atitude está latente em nós e nós ainda não descobrimos. Agora eu posso continuar. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas? De onde ela se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Só que aí, olha que interessante. Aquela pessoa chegou até mim, certo? Se ela chegou até a mim, houve uma atração. Alguma coisa aconteceu para que esse universo, para que Deus, para que essa força, para que tudo isso nos colocássemos o quê? Juntos. Então houve uma atração, um chamado um pelo outro. E quando a gente se olha, existe o quê? Da repulsa. E ao ter essa repulsa, podem reparar que geralmente a gente fica pensando o tempo todo nisso. A pessoa acabou. Já ficou o quê? Gravado na nossa mente. Então, ela está constantemente como? Nós estamos constantemente atraindo a lembrança, ou o sentimento, ou a imagem daquela pessoa. O que isso significa?
que eu estou chamando esta pessoa. E se essa pessoa também tem a reciprocidade, ela também está o quê? Me chamando. Então, somos espíritos antipáticos ou simpáticos? Simpáticos. Mas desconhecemos isso. Mas o que está ali naquele momento gritando para nós? Aquilo que eu não gosto no outro. Porque eu não gosto também isso em mim, mas eu não sei sobre isso. Eu não descobri ainda. Bom, e aí acontece? Quando a gente desencarna, ninguém vira santo. Quando a gente desencarna exatamente como a gente é. Se é uma pessoa que já conseguiu compreender esse tópico, lá na espiritualidade, né, já na erraticidade, a gente está o quê? Compreendido também. Se nós desencarnamos com uma questão da meio que capenga, continuaremos capenga. Ninguém, porque um santo homem desencarnou agora, vai descansar em paz. Não. Vai ser a mesma coisa. Se viveu perturbado aqui, meu amor, vai viver perturbado também lá. Não tem jeito, não muda. Somos iguais. E o que acontece? A mesma antipatia, a mesma aversão, a mesma repulsa que nós vivemos, que nós construímos ou que nós experimentamos e alimentamos aqui encarnados, adivinhe, a gente também vai viver lá. E aí, desencarnados, adivinha o que vai acontecer conosco, aquelas pessoas? Mete de novo. Seremos atraídos. Até a gente conseguir entender o que está em jogo. E ao compreender o que está em jogo, dilui. Portanto, Joana de Ângeles, em Iluminação Interior, ela diz o seguinte: não sendo a morte física o aniquilar da vida, é natural que todos aqueles espíritos que se transferem de retorno para o mundo espiritual mantenham as características morais que lhes assinalavam a individualidade. Recuperando a lucidez após o decesso celular, ou seja, após o quê? A separação, após o desencarne, volvem à consciência as mensagens que foram armazenadas durante a trajetória orgânica, auxiliando-os na evocação de acontecimentos e feitos nos quais participaram. Ou seja, eu vou me lembrar, aquela pessoa falou mal de mim naquela vez, aquela pessoa atrapalhou no meu emprego aquela vez, vai lembrar de tudo. Mas olha que interessante, a gente vai se lembrar dos episódios que nos prejudicaram. Os episódios que foram contrários às minhas vontades, que impediram com que eu realizasse os meus desejos. Repare que esse meu eu o tempo todo, o outro vira o meu inimigo porque ele me impediu algo, porque ele me fez, e esse eu em si. Bom, compreensivelmente, no primeiro caso, resumam com mais facilidade as impressões vigorosas, aquelas que fortemente feriram ou dignificaram as emoções. Nesse capítulo, os sentimentos de animosidade que tipificam os espíritos inferiores ressurgem. Atenção! Esses sentimentos que tipificam espíritos inferiores, eles voltam. Mas eu sou uma pessoa boníssima, eu faço caridade. Meu amor, se você está com ódio de coleguinha, você pode ter certeza que o ódio, nesse momento do coleguinha, é um sentimento ou uma emoção típica dos espíritos inferiores. Não se preocupe, não estou, calma, não estou acusando ninguém. Mas é uma reflexão, sem medo que a gente está fazendo agora aqui, para a gente entendermos. Levando aos processos de angústia e ressentimento que procuram contornar mediante o desforço a que se propõe contra aqueles que os afligiram e que permanecem na viagem carnal. Ou seja, a gente se encarnado com raiva de fulaninho que está aqui encarnado, vamos fazer o quê? Obsessores. Vamos tentar o quê? Devolver na mesma moeda. É compreensível que, não possuindo os tesouros morais de nobreza nem de elevação, deixem-se consumir pelo ódio, sendo levados às fontes geradoras do sofrimento que experimentaram. No caso, as pessoas que se fizeram responsáveis pela sua desdita. Surgem nessa fase as vinculações psíquicas com os antigos desafetos, aqueles que se tornaram motivo de sua aflição. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ter que reencarnar aquela pessoinha para resolver.
Por quê? Porque estamos atraídos a ela. A mesma força, é a mesma força que leva para o amor, é a força que leva também o quê? Para o ódio, só que em sentido contrário. Mas a força é a mesma. Estamos unidos da mesma forma. Bom, e a antipatia instintiva? É sempre, então, sinal de natureza má? Então, peraí, se eu me antipatizo com o outro, significa que eu seja mal ou que o outro seja mal? Isso tem a ver, no caso, com maldade? Você já tem capacidade de responder. Demos o spoiler no início. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Tem nada a ver com maldade. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. Um gosta de rock, outro gosta de sertanejo. E aí? Simpatia ou antipatia? Antipatia. E aí, quem é mau? Entenderam? É apenas uma diferença. O que está em jogo aqui, na verdade, quando a gente gera a questão desse ódio, é não aceitar as diferenças. O eterno o quê? Vasco e Flamengo. Ah, não dá, né? Flamenguista não dá. Ah, não, vascaíno não dá. Gente, quer dizer que o flamenguista ele é mau porque ele é flamenguista? O vascaíno ele é mau porque ele é vascaíno? Ah, olha o gosto. Então, parou. É diversidade. Da mesma forma como você condena o outro também o quê? Te condena. Ou seja, vocês são antipáticos ou simpáticos? Simpáticos. É isso que Deus faz quando nos une, para a gente ressignificar todo o entendimento, toda a relação, né, em si. A proporção que se for elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Bom, a indulgência, a caridade, o amar ao próximo como a si mesmo, lembra? Jesus nos ensinou? É isso. É só entender, calma, só temos pensamentos diferentes. Eu com o meu gosto, ele com o gosto dele, vamos ser felizes para isso. Porque se eu quero convencer que o outro está errado, na verdade, eu quero convencer a mim mesma que eu estou certa. Porque se eu estou certa, eu não brigo com o outro. Se alguém chega assim, Janaína, sabia que o sol é uma camada de gelo bem forte? Aí eu, sério? Você não está equivocado, não? Não, é uma camada de gelo. Na verdade, vem a ser uma estrela completamente polar. Cara, você vai discutir com ele? Ok, vai na tua fé, vai na onda, vai ser feliz. Você com a camada polar e eu o quê? Meu solzinho brilhante. Vamos ser felizes. A gente pode o quê? Tendo com a concordância, de repente, o quê? Que pitaia é muito gostoso. É somente isso. Bom, mas peraí, olha só, parou, deu tilt. Porque é o seguinte, a gente pode divergir em situações muito sérias, não apenas de gosto, mas, por exemplo, uma maldade. E quando um espírito elevado resgata, então, um espírito perverso, não haveria repulsão do primeiro em relação ao segundo? Porque aqui eu não estou falando apenas de gosto, estou falando o quê? De uma questão de caráter. Da mesma forma, quer dizer que quando cessa uma repulsa, ou seja, não tem mais repulsa pelo outro, é porque eu me igualei ao pensamento do outro ou eu me elevei? Ou os dois? Mas e se o pensamento do outro ainda for pelo mal? Como fica isso? Como eu vou conseguir ser simpático a um pensamento para o mal? Como eu posso ser, no caso, não ter aversão a uma atitude, né, negativa? Como isso funciona? Aí é que está. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Em ambas. Nenhuma nem outra. A questão toda é as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ou seja, o espírito mau, ele vai antipatizar com o outro, quando, lembra, ele vê no outro um sentimento que ele tem nele e tem medo que esse sentimento seja mostrado o quê? Nele próprio. Ou seja, me desmascarar. Então, eu vejo a maldade no outro, que na verdade está o quê? Em mim, e eu quero condenar no outro, porque eu não consigo condenar em
mim. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Então, seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, ele inspira o desejo de praticar o quê? O mal. Agora tem uma diferença. Um bom espírito, ele não sente repulsão pela pessoa, ele sente repulsão pelo ato. Que aí a gente entende. Jesus em nenhum momento condenou o pecador, ele condena o pecado, a ação. Então eu sei que um irmão me equivocou, mas eu não vou ser contrário a ele, eu vou ser contrário ao ato. E assim como eu também muito me equivoquei e tive a oportunidade de aprender e muito agradeci pela oportunidade de ter uma segunda chance, eu também poderei trabalhar para que o outro consiga ter essa mesma segunda chance. Mas sem o quê? Condenar a pessoa, mas sim o ato. Portanto, por saber que este não compreenderá e porque díspares dos dele são os seus sentimentos, entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e lastimar. Então, peraí, se você faz algo com o qual eu não compactuo, não acho isso correto, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar. Mas eu vou agora condenar, eu vou fazer tudo para que essa pessoa pague, que ele sofra pelo que ele fez? Não. Eu vou o quê? Eu não compactuo com isso. Não acho isso bacana. Então eu me afasto. Jesus, ele caminhou junto a todos os tipos de pessoas. Aqueles que eram considerados naquela época a escória. Não apenas social, como política, econômica. E não condenou ninguém. Acolheu, porque sabia da nossa miséria. E sabe até hoje. Portanto, como eu sinto antipatia por alguém se eu não sou mal? Ou será que eu sou? Se eu sinto antipatia pelaquela pessoa, eu ainda tenho a maldade em mim. Lembrando, maldade significa o quê? Ignorância do bem. Não é que eu seja uma pessoa ruim, é que eu ignoro alguma coisa a respeito deste bem. E como é que eu consigo alcançar isso? Conhece-te a ti mesmo, o autodescobrimento. Eu tenho que ter humildade de perceber, caramba, eu sinto isso também. E aí? Primeiro eu tenho que resolver isto em mim, para depois pensar em ajudar o outro. E sabedor de que assim como eu tive o meu tempo para poder compreender, o outro também tem o seu tempo. Mas não significa que ele não tenha as consequências de seus atos. Atenção. Isso é diferente. A lei é clara. A consequência, ela virá. Ação e reação. Então, já quase que finalmente, se precisamos nos aproximar de Deus, as animosidades, os conflitos, os desafetos vão contra a lei de amor e o quê? E caridade. E aí a gente tem que aprender a amar. E para poder aprender a amar, nós temos que ter eventos educativos. Vida nos aproxima daqueles que nos falam sobre nós. Esses desafetos, eles vão ter que vir para mim, para que eu possa enxergar neles o que há em mim e poder transformar em mim. E, ao mesmo tempo, eu também tenho o quê? A reencarnação e o véu do esquecimento, para que não haja julgamento prévio. Certo? E atenção, gente. Gostar é completamente diferente de amar. Como a gente tem um único só minutinho para a gente terminar tudo, tá? Eu vou passar direto para o que nos interessa a mensagem final desse nosso estudo. Tá? A mensagem de Emmanuel, Encontro Marcado, capítulo 40, falando das incompreensões. Em cima de todas essas reflexões. Se já aceitamos Jesus por mestre, perceberemos de imediato o apelo da vida a que assumamos nosso lugar, no quadro das obrigações que a fraternidade nos traça ao caminho, compreendendo, por fim, que se os outros não nos compreendem, permitindo que a incompreensão nos alcance, nos podemos compreendê-los, iniciando a jornada de esforço para o reencontro da harmonia entre nós. Se o outro não me compreende, isso é um aprendizado do outro.
mas eu tenho que compreendê-lo. O que é compreender, de novo? É aceitar o erro? Não, é compreender que ele ainda está na ignorância. Esqueçamos quaisquer justificativas para ressentimentos e promovamos todos os reajustes possíveis entre nós e os outros, a fim de que a estrada se enriqueça de mais amplo serviço e de mais sólido entendimento. Se Jesus tomasse em conta as incompreensões da humanidade, gente, as nações do planeta não estariam ainda hoje muito longe dos princípios de violência que regem a selva. E toda vez que a incompreensão nos ameaça o trabalho, recordemos que se ele, o Mestre e Senhor, nos exortou a amar os próprios inimigos, de certo espera que venhamos a amar, valorizar, abençoar e entender os nossos amigos cada vez mais. Nossos amigos, ao BFF, também erram. E nós estamos o que ao lado deles? Para passar a mão na cabeça, consentir com o erro? Não, para despertar, alertar. E falamos. Isso é amizade. Isso é compreensão. Então, se o outro, que não é meu amigo, é minha antipatia, fala sobre mim, vamos também ouvir, refletir. Porque ali falam que, uma frase que diz assim, aquele teu maior inimigo é o teu maior tesouro. Porque é ele quem vai falar exatamente do que cada um de nós precisa trabalhar em si. Que possamos, nossa longa estrada, nossa encarnação, em cada estação, temos muitos enormes simpatizantes, enormes simpatias. E cada antipatia que vier, possamos transformar em uma simpatia, porque, ao final, todos nós estaremos unidos pela família universal. Não interessa, porque todo mundo, do maior tirano até o arcanjo, filho de Deus, e todos destinados à felicidade e à angelitude. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe. Bem, meus irmãos, ainda bem que nós só temos simpatia aqui, né? Simpatia é quase amor, né? Não? Isso aqui é uma delícia. Essa casa aqui é muita alegria. E a casa vai fazer 100 anos, a gente está assim radiante, super feliz, né? Que bom, que bom. Possamos trazer alegria para a nossa vida, né? Porque nós precisamos agradecer demais, demais. Nós não imaginamos o que Deus já aliviou na nossa vida, né? A gente vê tantas situações aí tão delicadas, difíceis. Então, possamos agradecer, acima de tudo, a esse Deus que é um grande educador, que quando manda alguma coisa para a gente é porque é necessário, são provas, situações, para que a nossa alma brilhe cada vez mais, né? Então, que nesse momento o nosso Pai de infinita bondade e amor possa nos abraçar, possa nos consolar das nossas dores, das nossas dificuldades, que não são pequenas, né? Cada um de nós aqui traz na sua alma talvez um sobrepeso, uma dificuldade. E é nessa hora, quando estamos nessa casa, nós recebemos um abraço tão gostoso dos mentores da casa, dos nossos amigos espirituais, que nós saímos aqui renovados, não é? Então, que nesse momento possamos unir os nossos corações numa grande simpatia espiritual com os grandes amigos protetores desta casa, grupos de trabalhadores que vão escutar as nossas preces e vão levar esse carinho a esses irmãos. Então nós começamos com a prece aos irmãos que partiram dessa vida, né? Que estão em outra dimensão, em alguma casa do nosso Pai, né? Nós pedimos pelo nosso irmão Fernando José Vieira Maciel, 7º dia que o nosso irmão desencarnou, que ele seja envolvido em muita luz e muito amor, que ele siga radiante a sua caminhada no plano espiritual.
E também o nosso irmão Raimundo Ferreira Barbosa, que desencarnou no dia 27, agora, que ele seja envolvido também de muita nessa luz, nesse amor, para que a sua chegada ao plano espiritual seja de muita paz, de muito amparo espiritual. E um caso aqui delicado, o nosso irmão Gabriel Mota Gonçalves, que desencarnou de uma forma precoce, né? Por vontade própria, e isso tem um custo, né? Perante a si mesmo, né? Então, mas o nosso irmão Gabriel, com certeza, Deus não vai abandoná-lo. E muito menos Nossa Senhora, que é responsável, né, por esses irmãos que retornam antes do tempo ao plano espiritual. Então, nosso irmão Gabriel Mota Gonçalves possa receber de Nossa Senhora, dos amigos espirituais, todo apoio, para que ele possa refletir, que ele possa se harmonizar, né, e encontrar novamente um caminho da paz, da harmonia, né? Todos esses irmãos que nós trazemos o nome no nosso coração, na nossa mente, a nossa família no plano espiritual é imensa. Nós mandamos um abraço para todos os nossos familiares, a nossa torcida, para que eles no plano espiritual estejam estudando, trabalhando, né? E olhando, orando por nós que ainda estamos aqui na nossa batalha, né? Então, todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes, todos irmãos que estão aqui presentes, desencarnados, que precisam desse carinho, e por aí vai, né? Tantos irmãos desencarnando agora, tantas situações difíceis. E nós pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Essa prece é uma prece que tem uma ressonância no plano espiritual maravilhosa. Ela chega diretamente ao coração de Jesus, que nos ensinou essa prece, e vai em direção a essa energia amorosa a todos esses irmãos que precisam desse apoio, dessa força, para encontrar o caminho da paz, da harmonia. Então, que Deus abençoe todos esses irmãos. Graças a Deus. E toda essa energia que todos nós que somos trabalhadores de Jesus ajudamos a construir nessa casa, quando a nossa irmã Janaína fala essas palavras doces, harmoniosas, que nos desperta, tudo isso é uma formação de energia à nossa volta. Nós formamos, com o apoio de cada um de vocês, com o apoio do nosso plano espiritual maior, uma energia poderosa, forte, atômica, que não pode ficar só aqui no nosso salão. Essa energia que nós construímos aqui, ela vai sair daqui para onde nós quisermos. E vamos usar esse veículo, que é o pensamento, que é o veículo do sentimento, para mandar essa energia. Vamos começar pela nossa casa, pelo nosso lar. Senhor Jesus, leve um pouco dessa energia harmoniosa para a nossa casa. Vamos pensar nas pessoas que estão lá, que estão precisando despertar de um carinho, de um abraço. Vai acontecer agora. Vocês que estão assistindo pela internet, não importa a hora, vai acontecer agora. Essa energia chega até vocês, chega ao máximo nos nossos lares, nosso ambiente de trabalho, a nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a toda a terra escola querida, a todo o universo. É a contribuição nossa do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade,
que se espalha sobre aonde ela puder chegar. Então, Senhor Jesus, eu peço uma atenção na caixinha de irradiação. Nós temos uma equipe responsável de visitar espiritualmente esses lugares, orientar no que for possível, tocar o coração das pessoas que lá estão. Então, essa energia bonita, atômica, poderosa, limpadora, que queima a miasma, que harmoniza o nosso lar, possa lá chegar e levar esse carinho a todas essas pessoas. E nós temos que também pedir pela nossa saúde, né? Tudo que a gente estuda aqui nessa casa, 100 anos de trabalho no amor, tudo isso é saúde. A saúde que começa pela nossa mente, pelo nosso equilíbrio, pela nossa postura diante da vida e diante do Evangelho de Jesus. Então a gente estuda muito toda essa parte do Evangelho, lembrando muito de Jesus, aquilo que Ele nos orientou para seguirmos o caminho do bem. E isso se transforma em saúde. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. É o que nós queremos. Então, temos aqui alguns pedidos. A nossa irmã Laura Paranhos Mota Verdini vai fazer uma embolização de malformação na artéria venosa no Hospital Pasteur. Dia 31/7 às 10 horas. A equipe médica da casa esteja ao lado dos médicos que vão fazer essa operação, para que a nossa irmã Laura tenha um grande sucesso, acalmando o coração da mãe Cristiane aqui presente. Muita luz, com certeza, Pai. E também a nossa irmã Monique Pereira Lima, filha da nossa irmã Mara, vai fazer a operação de hérnia lá no Hospital de Irajá. Que tudo dê certo, né? Que a nossa irmã se recupere bem, né? Muita luz, muita paz para ela. E também tem um pedido aqui de uma irmã para o nosso irmão Sebastião Cosme de Oliveira, no Hospital Mário Cruyff, leito 405. O nosso irmão está com câncer em fase terminal. Então, nessa hora é muito importante o amparo espiritual, preparando o nosso irmão Sebastião para acalmá-lo, né? Trazendo ele sentindo muito amparo, né? De Deus, de Jesus, para que ele termine a sua missão na terra com dignidade, com serenidade, com muito amor, né? E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica também, temos uma equipe que vão visitar, que vão orientar, ajudar no que for possível a prova desses irmãos, né? E nós que aqui estamos, também vamos receber esse abraço, né? Desses amigos espirituais que nos conhecem, sabem das nossas dores, das nossas dificuldades. Em nome de Bezerra de Menezes, nós temos esse querido amigo no plano espiritual que é incansável em nos ajudar. Então a gente pede a Bezerra de Menezes, a gente pede a Jesus, a gente pede a Maria para ajudar todos esses irmãos que estão precisando de carinho. E eu quero pensar muito em Nossa Senhora agora. Mãe Santíssima, ampare todos esses irmãos que estão doentes. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade.
aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Mãe Santíssima, sentimos a tua presença aqui, nos abraçando, botando a mão no nosso coração, na nossa mente, nos curando, né? Das coisas mais delicadas. Ó Mãe, muito obrigado pelo carinho. Amigos espirituais possam não só atender a todos nós que aqui estamos, mas todos os nomes e endereços da caixinha de visita médica, a equipe possa lá estar, fluidificar as águas do ambiente, atender os irmãos que estão pela rua, nos hospitais, asilos, orfanatos, todos os irmãos que estão em sofrimento. Que Deus abençoe a todos. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final da segunda parte do nosso trabalho, com muita gratidão a Deus pela oportunidade. A nossa casa, no dia 3, domingo, faz 100 anos, né, de aniversário. Então, estaremos aqui a partir das 15 horas, né, confraternizando, né, falando da nossa casa, cantando um pouquinho. E é o momento dos amigos, daqueles que estão sempre junto com a gente aqui. Convidamos a todos ao passe, né, ao passe individual, e que todos nós possamos estudar a doutrina espírita, fazer o nosso culto do Evangelho no lar, trabalhar para Jesus. Desta forma fica mais fácil. Obrigado, Senhor, aos mentores, amigos espirituais, e pedimos proteção para a nossa casa que está fazendo 100 anos, que ela continue nesse trabalho de consolo, de carinho, a todas as pessoas que cheguem aqui. Que assim seja. Graças a Deus.